Boa tarde, pessoal. Para quem não falei, boa tarde a todos. Muita gente me conhece, meu nome é Paulo Gasperoni. Vou falar um pouco da gente usar, como a gente pode usar metais, incorporar no hobby do plastimodelismo. Ali na saída, vocês vão ter, para quem não sabe, vai ter ali alguns endereços e alguns lugares onde vocês podem encontrar esses metais que eu vou mostrar para vocês hoje. Tá? Também embaixo do cartaz vai ter umas revistas de Fusca. Quem quiser, fica à vontade, pode levar de presente, tá? É um presente, uma lembrança aí minha para vocês. Tá autografada? Não tá autografado, mas a gente autografa, isso é demais. Eu tenho um cheque aqui, você autografa? É mais caro autografado? Não, é o seguinte, eu vi o... Só dá um pause aí, você só... Eu vi o... Não, vai. Não atrapalha não. Eu comecei com esse negócio de querer incorporar metal nos projetos de plastimodelismo, que o nosso amigo Mané ali fez uma picape uma vez, levou num evento, ganhou todos os prêmios do evento, fez um trabalho maravilhoso ali. Então ele me inspirou bastante em começar a fazer isso. Então o Mané é o cara. O Mané é o cara que manja dos metais aí. E aí eu fiz para vocês verem o que é possível fazer do zero. Eu fiz esse reboque, esse semi-reboque aqui, usando uma folha de alumínio e tubos quadrados de metal, né? Isso é um tubo de latão, tá? Então, pode passar aí pro pessoal, a lixa está soltando, mas não tem problema. Tá? Então, o que dá pra gente fazer usando metal? Então a gente pode fazer chassi, suspensões, a gente pode fazer estruturas, né? Assim, reforços, né? Estruturais. Por exemplo, kit 112, às vezes o carro é muito pesado. Quem monta a Fórmula 1 sabe que o carro é muito pesado e muitas vezes o próprio aerofólio, as próprias asas são pesadas. Então muitas vezes você pode colocar por dentro ali, fazer um furo e fazer o reforço desses kits para não ter problema de quebrar com o tempo, ou de ele entortar e empenar. E pode fazer também até algumas coisas. Tem um trabalho de um rapaz que está aqui embaixo, chama Sérgio. Ele usa folhas de alumínio e ele vai colando. O alumínio a gente não consegue soldar, né? O alumínio você só solda com alumínio. Então ele vai soldando e ele vai colando, né, os tubos de alumínio. Antes da gente começar o trabalho, o que eu recomendaria? Aí vai de cada um. Esse semi-reboque que vocês estão na mão aí, eu fiz uma planta dele. Então eu fiz um desenho técnico aí, relativamente simples, mas a gente começa com uma planta que eu acho que é o melhor. Como a escala é pequena, dá para você fazer 1 para 1 aí tranquilamente. Se você tiver que mudar por alguma razão o projeto no meio do caminho, não tem problema, mas pelo menos você tem um norte aqui, você segue esse norte, fica bem mais fácil de trabalhar. Tá? Outra coisa, antes de começar a trabalhar, vai começar a trabalhar com metal, primeira coisa, segurança. Então, o que eu recomendo? Óculos de segurança, luva, avental. Por quê? Porque a gente vai lidar com solda. Então, pelo amor de Deus, não vai deixar um resto de thinner em cima da mesa, vai me passar uma micro retífica com esmerilhadeira, espirrar uma faísca, ela botar fogo na oficina ou botar fogo na casa. Então, organização. Se organizem primeiro, deixem a bancada limpa, vejam tudo que vocês precisam ali, deixem à mão, para não ter dificuldade, porque na hora que a solda estiver quente, vira um problema, tá certo? Então, aí assim, eu trouxe para vocês conhecerem aqui, conhecerem entre aspas, né? Algumas coisas aqui. Então, eu uso esse ferro de solda. Esse ferro de solda não é um ferro de solda comum, ele é um ferro de solda de 65 watts para cima. Esse é de 65. Então, precisa ser um ferro de solda forte,
potente, porque ele vai esquentar bastante, nós vamos usar bastante calor aqui, tá? E é assim, você vai soldar uma peça aqui, você começa a esquentar aqui, você puser a mão aqui, você vai queimar sua mão, então tem que prestar atenção, tá? Ele esquenta bastante. O estanho que a gente usa é o estanho sem fluido, é um estanho mais puro, tá? Por quê? Porque tem o fluido, esse fluido que é o fluxo de solda, né, que chama. Isso aqui vem inclusive aqui na Colecionáveis, tá? É esse estanho aqui, depois eu vou dar uma demonstração rápida de como é que faz a solda. Então a gente usa esse fluido, depois o estanho e vai lá e faz a solda, tá certo? Por que você não usa a solda com fluido? Porque ela não prende o suficiente, ela não dá a mesma firmeza, né? Eu já tentei fazer, eu não consegui um resultado bom e logo ele já sai uma peça da outra, não adianta, você precisa ter uma coisa mais sólida. É que esse fluido aí, eu acho que ele limpa, né, a superfície para dar mais contato, né? Também. E na hora que você vai, eu já ia entrar na parte da limpeza, a hora que você vai, por exemplo, você vai soldar uma peça na outra, você precisa trabalhar aonde você vai soldar, nas duas peças, você precisa dar uma lixada ou uma esmerilhada rápida aí, tá certo, Mané? Então assim, você precisa preparar isso daqui, a superfície, para poder soldar. Se você entrar com a peça lisa desse jeito, dificilmente a solda vai pegar, tá? Então a limpeza, o lixamento, um leve lixamento, não é para esmirilhar, fazer nada pesado. Um leve lixamento você já consegue ter a aderência que a gente precisa e a peça ser fixa no lugar. E dá brilho, né? Dá brilho, né? Deu hora que deu brilho a peça, já dá pra soldar. Isso, mais ou menos, mas já só de você deixar limpinho, ela já vai aderir bem melhor, tá? Então aí assim, a gente tem a micro-retífica, acho que eu creio que a maioria de vocês tem aqui. A micro-retífica tem uma observação importante que já falaram aqui, eu vou falar de novo. A micro-retífica, quando a gente vai usar, seja para furar, seja para fazer esmerilhar alguma coisa, você precisa de um dimmer. Por quê? Porque o giro mínimo dela é 15 mil giros. Então você vai furar, por exemplo, se vocês olharem no semi-reboque que está na mão de vocês, aí eu furei e fixei com alguns parafusos e umas portas. Tentei achar mais ou menos para ficar na proporção de um reboque real, tá certo? Você usa a broca de 0,5, 0,3, 0,2. A 15 mil RPM no metal, o risco de você tomar uma brocada no meio do nariz ou no meio do olho é muito fácil. Então se você tem um dimmer que ele vai diminuir o giro dessa ferramenta para 1800 RPM, 1000 RPM, 1500 RPM, já melhora bem, já aumenta bastante o nível de segurança, certo? Dúvidas aí, pessoal? Perguntas? Então, o que a gente vai fazer? Então eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte, agora. Essa ferramenta é uma ferramenta que eu vou mostrar aqui para a câmera aqui. Muito bem embalado. Muito bem embalado, não? Esse aqui é um dobrador de tubo. A gente vai falar de dobrador de tubo agora, que o dobrador de tubo tem para você usar o dobrador de tubo tem um segredinho aí, tá? Então esse dobrador de tubo, ele tem para vários... Tá mostrando a câmera aí? Tá aparecendo? A gente aqui não tá vendo nada. Ele tem para vários... Isso você consegue aonde? Aqui. Então, esse dobrador de tubo eu arrumei com o Drico das tintas. Mas eu não sei se ele tem mais, porque na época ele ficou, está acabando isso daí e tal. Paguei caro, inclusive, na época. Mas enfim. Na época, há uns 4 anos atrás, Fantástico, bom. eu paguei uns 200 pau, 250 pau. E ele vem com vários
vários tamanhos aqui dessas pecinhas internas aqui, para você adaptar nos tamanhos dos tubos diferentes que a gente tem. Só que no tubo redondo, o que acontece? Vou mostrar para vocês aqui. O tubo redondo, se você simplesmente colocar na ferramenta e dobrar, ele vai dar uma... Ele vai parecer aquela dobra. Vai marcar. Você vai ter que pôr a mesma coisa pelo lado interno. Então, exatamente. Então assim, Mané, antes de eu... Logo que eu comprei o negócio, o Mané falou... Hã? Enche de areia. Não, põe um aramezinho, mais ou menos do tamanho. Na hora que você dobrar o tubo, ele não vai fazer essa barriga que ele fez aqui. Tá certo? Entendi. Então você consegue dobrar no ângulo que você quer e tal. Lógico, com algumas limitações, porque também a gente trabalha com coisas muito pequenas. Eu tentei, por exemplo, fazer um braço de suspensão, uma bandeja, né? E tal, ficou bom, mas não ficou do jeito que eu queria. Então precisa ter um pouco de mais paciência, trabalhar, mas já vi que dá para fazer um chassi de picape completo, né? Eu queria fazer um chassi com suspensão multilink, tal, todo lá sofisticado e tal. Enfim, só tá no meio do processo lá, né? Acabei não trazendo porque não tava ainda à altura. Tá? Esse dobrador de tubo, vocês podem dar uma olhada, por favor? Cuidado que é único. Não, fica sossegado. Essa daí ele vai guardar em casa. Fecha a porta, todo mundo vai ser revistado no final. Paulo, Então, basicamente é isso. Você consegue fazer bastante coisa. Se você quiser parafusar, por exemplo, aí eu parafusei aí as chapas de alumínio. Tá aqui, ó. Eu parafusei as chapas de alumínio. Creio que ficou mais ou menos na proporção. Esses parafusos vocês vão encontrar ali na Luiz de Lúcia, tá? Que é uma casa de ourives. E aí, para você dar um realismo maior, você não vai deixar a cabeça de fenda aqui aparecendo. Então, você apertou o parafuso, passa o esmeril aqui, então dá uma impressão que é um parafuso chato que foi apertado com uma porca embaixo, tá? Então ele fica próximo aí do real, tá? Então eu vou ligar aqui o ferro de solda. Se eu achar uma tomada. Não, 110. Essa é 220 ou 110? 110. Ali tem uma 220, né? Tem um ali? Então, enquanto esquenta essa solda aqui, eu vou mostrar para vocês. Vou dobrar um tubo aqui quadrado. Eu vou mostrar um jeito aqui que fica mais fácil. E aí vocês podem também Pode ser, né? Eu vou fora. Durou aqui? Então é o seguinte, pessoal. Vou tentar mostrar para vocês aqui, porque não tem nenhuma morsa, nada aqui pra gente segurar a peça, então a gente vai ter uma dificuldade a mais aí. Mas eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer um corte aqui nessa peça parcial, a fim de facilitar a dobradura dela, tá? Aí ela não vai, como ela é um perfil quadrado, se você simplesmente dobrar de algum jeito, ela vai formar aquele vinco, né? Aquele negócio chato na lateral e não vai ficar bom. Então a gente vai cortar, eu vou fazer um corte aqui para a gente poder dobrar e depois a gente dá um pingo de solda para ter um acabamento razoável, tá?
Então eu fiz um corte aqui triangular, com cuidado para não chegar nessa parede. Tá dando para ver aí, pessoal? Tá de longe aí, mas enfim. Dá pra ver. Tá? Esse corte eu fiz triangular para a gente poder dobrar a peça. O que acontece? Essa peça, ela é como qualquer metal. Eu tenho que tentar ver direitinho e dobrar mais ou menos na medida que eu quero na primeira vez. Porque se eu voltar, dobrar de novo, voltar, ela vai quebrar. Tá? Então, ó, eu dobrei aqui, ela chegou mais ou menos no... vamos supor que eu queria esse ângulo aqui. Tá? Eu queria esse ângulo. Bom, cheguei no ângulo, não tem segredo. Agora dá um pingo de solda rapidinho, depois esmerilha, dá o acabamento e a peça vai ficar de acordo do jeito que a gente quer. Então vocês podem fazer isso num chassi e nas estruturas que eu já citei aqui que a gente pode usar, tá? Então agora que eu acho que o ferro de solda já está mais ou menos quente, eu vou fazer uma solda aqui. Depois eu passo para vocês verem aí na mão de vocês com mais detalhes. Para vocês fazerem essa solda nesse tubo aqui, não precisa encher de solda em todos os lugares. Você pode simplesmente fazer a solda num pedaço aqui, esmerilhar, ela já vai segurar numa boa, tá? O importante é a gente fechar certinho aqui, para ele não ficar buraco, para não ficar uma coisa feia. Se vocês quiserem preencher também com solda, para ficar por causa de questão estética, aí é o critério de vocês. Eu vou dar um pingo de solda aqui, vou esperar esfriar e vou dar uma limada, mas para vocês terem uma ideia de como é que vai funcionar, tá certo? Então assim, eu vou dar uma limada aqui primeiro, que é aquela limada que eu falei para ficar mais fácil. É o que eu falei, como a gente está lidando com uma coisa muito quente, a hora que você vai soldar alguma coisa, tenta manter a bancada limpa. Pra vocês não esbarrarem em nada, de repente se assustarem com alguma coisa e botar a mão no ferro de solda quente, porque o ferro de solda ele vai queimar de verdade. Tecido aí não é muito aconselhável, né? Não, tecido não é, mas eu vou botar aqui uma chapa em cima, que não vai ter problema. Então aqui é o seguinte, a gente vai colocar passar o fluido aqui. Esse fluxo que você usa, Paulo, que marca que é? Esse fluxo, na verdade, vende aqui na loja, é o Davi Wolf que fornece. Tá? Eu uso um de pasta, que esses eletrônicos trabalham, é uma latinha vermelha. Tampa preta, é uma pomadinha e tal. Sim. Nunca usei. Mas líquido também funciona muito bem. Então aí aqui é o seguinte, a gente vai soldar aqui. Sim. Guardar na foto pra gente
segurar aqui para eu dar um acabamento melhor. Vou esperar esfriar, eu vou passar para vocês aí já, tá? Então aqui é o seguinte, eu dei um pingo de solda, um em cada lado aqui, tá? Para ficar uma coisa com acabamento melhor, né? E aí posteriormente eu vou passar um esmeril aqui, né? Ou a própria lixadeira, ou vai com a lima devagarinho e lima e tal. E terminou, tem as escovinhas de aço que vende pra... Essa daqui é de limpeza, mas tem uma escovinha de aço que eu acho que eu não trouxe, que você acopla na micro retífica e você faz a limpeza também, porque às vezes o solda, a gente, quando eu uso muito solda, a solda ela começa a soltar um carvãozinho preto, e aí aquilo mistura no estanho e aquilo fica meio pretejado, né? Então você passa uma escovinha de aço e tal, dá um acabamento mais fino, mais limpo, né? Mesmo que ele fique aparecendo, mesmo que seja no metal, ele fica um negócio mais limpo. Paulo, aquele preto sai com álcool isopropílico, tá? É mesmo? Não sabia disso aí. Pra mim é uma... Escova de dente, álcool isopropílico sai. Entendi. Ó, tá vendo? Mais uma informação. Então, bom, já esfriou, vocês podem dar uma olhada aí. Pô, você já está fazendo alguns itens aí para disponibilizar aí? Não. Chassi. Na verdade é o seguinte. O chassi de caminhonete. Na verdade, o chassi de caminhonete vai sair logo. Na verdade é o seguinte, quando eu vi essa coisa, essa fusão do metal com o plástico modelismo, eu fiquei... Falei, puta, parei o negócio Há muitos anos atrás, quando fizeram o Copersucar, o F1, o primeiro mesmo, saiu numa revista, não me lembro qual foi, saiu um modelo sendo feito em latão. Mas isso não é para... é muito tempo. Muito tempo. E foi feito em latão.